Olá, alunos do quinto ano. Hoje nós vamos falar de português, de poesia ficcional, narração ficcional. E aí nós vamos falar sobre nossa cidade que vai estar comemorando o seu aniversário no dia 17 de junho. E para isso, nós fizemos uma aula bem dentro do tema de São João da Barra. Primeiro nós começamos aqui com a lenda do Mangue da Moça Bonita. Esta lenda é uma lenda tradicional daqui de São João da Barra, onde São João da Barra ainda pertencia, né? Nós éramos juntos com São Francisco e era considerado um tema lá de Gargaú, porque lá tinha muitos manguezais. Hoje em dia nós temos poucos manguezais, assim como Atafona e outros lugares também. E aí aqui diz assim, vamos olhar aqui a linguagem, né? Moça bonita, seu moço, nunca terá outra igual, que nem aquela, seu moço, perdida no manguezar. Ela vestida de branco, que em té parece voar, que nem sarto nem tamanco, mesmo assim vem passear. É uma pena, seu moço, dá em té dó, só nem pensar, ver o tom bela, seu moço sozinha naquele lugar. Foi de inveja e de maldade que fizeram isso com ela, que não fosse a verdade, ninguém mais sabia dela. Que nem aqui faz mar, aqui paga, e vija que aconteceu, Elda morreu afogada, e o de no hospício morreu. Mas essa história, seu moço, pode mesmo acreditar, não é inventada, seu moço, aconteceu num lugar. Mangue da Moça Bonita começou a se chamar, porque a moça bonita nunca mais saiu de lá. Só no chegar da noitinha, vós me cê pode olhar, de vestimenta branquinha, moça bonita tá lá. Roberto Pinheiro Acruche, que escreveu, tem no blog dele, tá? E aqui, né, vocês vão falar, se vocês já ouviram falar sobre essa lenda, que tipo de linguagem é essa, né? Esse tipo de linguagem é uma linguagem culta ou coloquial do nosso dia a dia, né? E aqui nós vamos colocar C para a alternativa certa e E para a alternativa errada, e a gente vai consertar as erradas. Escreva as palavras abaixo e enumere o seu sinônimo. Tá lá, o sinônimo já está aí do lado, né? Vocês sabem que essa linguagem é uma linguagem do dia a dia, de antigamente. Então, muitas coisas, né, não são faladas mais desse jeito, né? E aí nós vamos ver aqui qual é o sinônimo, a sinonímia, quer dizer a mesma coisa. O que foi que começou, o que foi que causou o começo da história, né? O que foi que aconteceu para iniciar a história? E o que aconteceu e depois, qual foi a consequência?
como se desenrolou. Tia Aparecida, mas essa história é tão triste, porque existe essa lenda? Essa lenda existe para que em dias de lua, né, em dias de lua clara, geralmente as pessoas não entram no manguezal para pegar os caranguejos. Dizem que é porque lá se encontra a noiva, né? A noiva do mangue da moça bonita. Mas a gente sabe que tudo isso é uma tradição, né? É uma lenda e é uma tradição da antiga São João da Barra que a gente traz para vocês hoje. Aqui no texto 2 está falando sobre a banda TB6, tá? E aqui está falando, se está falando sobre ela, né? A banda TB6 ficou famosa e mundialmente conhecida a partir do verão sanjoanense e da música Linda Cidade, criada para homenagear a cidade natal dos músicos. Sendo assim, a partir do mês de março, a banda fará uma turnê na Europa e no mês de abril seguem com seus shows para o continente africano. Essa notícia é uma notícia antiga, né? Então o texto acima é o quê? É uma narração ou é uma informação? De qual cidade é esta banda? Retire do texto essas coisinhas que estão aí. Um advérbio, que é o que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio substantivo. Um adjetivo que modifica o substantivo. Um substantivo que dá nome às coisas. Um artigo que indica o substantivo. Uma preposição, aquela palavrinha que acompanha um nome ou um verbo. De, com, para, e um verbo que é aquele que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E vem aqui está contando um pouquinho da nossa história. São João da Barra faz parte do território que em 1534 formava a capitania hereditária de São Tomé, também chamada de Paraíba do Sul. Pero de Góes da Silveira, donatário das terras, chegou ao local em 1539 e estabeleceu um aldeamento chamado Vila da Rainha. Foram feitas algumas tentativas no cultivo de cana-de-açúcar, mas o conflito com os índios, que a maioria era os coroados ao norte, e os goitacazes ao sul, né, impediram a ocupação efetiva, que só se deu quando os bandeirantes ergueram um pouso para suas tropas na capitania. O povoado de São João Batista do Sul, atual sede do município de São João da Barra, foi fundado em 1630. A freguesia Paraíba do Sul foi criada em 1756, tendo seu nome alterado para São João da Praia. Ela nem sempre esteve em terras fluminenses. Em 1753 foi transferida para o Espírito Santo, voltando a integrar a província sanjoanense apenas 79 anos depois. Logo que retornou ao seu estado original, a freguesia chamou-se município de São João da Barra em 1833, sendo elevada à condição de cidade em 1850. Este ano, em 17 de junho de 2021, nossa cidade completará 171 anos de elevação à cidade. Um grande motivo para nos orgulharmos de nossa história e de nossos habitantes. E aí tem aqui as atividades sobre esse texto e aqui tem
a gramática, que são os tipos de substantivos. Então a tia Aparecida colocou para vocês, né, para a gente poder saber os tipos de substantivos. Substantivos é aquelas palavras que nomeiam tudo, mas eles são classificados de que tipo? Comum. Comum, ele se refere a uma classe de seres. Por exemplo, mesa, cadeira, telefone. Isso é comum. Próprio. Substantivo próprio, ele já caracteriza o substantivo. Por exemplo, São João da Barra, nome da cidade de São João da Barra. Cidade é comum, né? Mas São João da Barra só existe São João da Barra. Spike Lee, o nome do meu cachorro, é um nome próprio, porque ele tem um nome e sobrenome. O nome de vocês é um nome próprio. Substantivo simples. O substantivo simples é aquele que tem uma palavra só. Por exemplo, flor. Já o composto, ele tem mais de uma palavra, tá? Pode ser 2 ou 3, juntas ou não pelo hífen. Por exemplo, flor que eu falei, né? Lá no simples, no composto, beija-flor. Aí vem o substantivo coletivo aqui. O coletivo, ele significa uma coleção de coisas, né? Álbum de fotografia, enxame, uma quantidade de abelhas, né? Cardume, vários peixes. Primitivo. Primitivo, nós já vimos. É aquela palavra que dá origem a outra palavra. Por exemplo, pedra é primitivo. Já o derivado é aquele que vem de outra palavra. Pedreiro vem de pedra, que é primitivo. E tem o substantivo abstrato e concreto. O substantivo concreto, ele não depende de nós para existir. Por exemplo, se eu deixar minha caneta aqui, caneta é um substantivo concreto. Ela não vai depender de mim para nada. Agora, amizade, né? Para existir, precisa das pessoas para existir. Amor, simpatia, esses sentimentos precisam de pelo menos 2 pessoas para existir. Então, eles são abstratos, tá? Bom, e aí vem atividades sobre os substantivos abstratos aqui para vocês, tá bom? Até lá!